Isso é sobre cultivar tomates ao ar livre em um clima temperado um pouco frio. Então eu estou no sul do Reino Unido, onde nossos verões não são quentes. Nós temos em média nas tardes de verão, não muito mais do que 21, 22 graus. 22 graus, ou cerca de 70 e poucos graus Fahrenheit, já seria um dia bem agradável e quente. Para te dar uma ideia, hoje estamos apenas chegando aos 21, isto é, meio de maio, e é mais ou menos a época em que normalmente plantamos coisas como tomates ao ar livre, porque eles são mortos pela geada. Então você espera até que a última geada tenha passado. A partir de meados de maio para a maior parte do Reino Unido, ou início de junho em certas regiões da Escócia, é preciso ficar atento. Detalhes do microclima. E então a questão da preparação do solo, aqui não se escava. Na verdade, estamos no meu pequeno jardim em Home Acres, e não cavar torna tudo muito simples para a sucessão. Então, por exemplo, esta manhã havia brócolis roxo brotando aqui que eu estive colhendo nas últimas 5 semanas. Fiz a colheita final. Os talos estão ficando finos e os novos brotos pequenos. Não vale a pena deixar no chão por muito mais tempo, pois quero o espaço para meus tomates. Então eu os torci assim, o solo não foi muito perturbado. Na verdade, até andei um pouco sobre ele. Você pode fazer isso com canteiro sem escavação. Se você perturbou o solo ao puxar algo para fora, mesmo que estivesse torcendo mais do que puxando, isso causou uma perturbação indesejada no solo. Quero empurrar tudo de volta para baixo e manter junto. Isso é firme, não compacto. Ocasionalmente usarei a direita, eu estava apenas observando, na verdade é bastante opcional, mas se for o caso, apenas para deixá-lo um pouco nivelado, e fazendo isso, às vezes você tem uma sensação de onde o solo pode estar seco. E antes das filmagens desta manhã, eu reguei aqui porque onde havia plantas como brócolis em uma primavera seca, como a que tivemos, elas retiram muita umidade e é bom dar um pouco de água antes mesmo de fazer o seu novo plantio. É mais simples, basta fazer uma rega geral. Não se preocupe com a perda de nutrientes. Com o método sem escavação, isso não ocorre. Todo o composto e tudo mais está retendo nutrientes na forma insolúvel em água. Então, temos nosso pedaço de terra. Na verdade, até vou dar um pouco mais de água, porque antes mesmo de colocar o composto, vou colocar um novo composto. Observe como a água está sendo bem absorvida, o que é característico de um solo sem escavação. Normalmente você obtém uma boa drenagem ao não perturbá-lo. E então você pode ter notado que já existem 2 plantas de tomate ali, que eu coloquei como mudas apenas para ver. Há 2 semanas e meia elas estavam sob o brócolis, esqueci delas. Elas sobreviveram. E elas podem se tornar bons tomates. Elas são uma variedade chamada Dorínia, que é cultivada como tomate ao ar livre. Então isso significa que ele vai crescer, ou deveria crescer em clima mais frio. Então isso é composto caseiro, que eu tirei de uma pilha que fizemos no último outono. Mexi uma vez em novembro, na verdade há bastante tempo. E eu tirei os pedaços maiores de madeira, mas não me importo pequenos pedaços. Eu não peneirei. Esse composto não foi peneirado nem nada, é assim que saiu da pilha, mas eu quebrei qualquer pedaço ou pedaços maiores e estou procurando colocar cerca de 2,5 cm, uma polegada. É muito difícil quantificar isso. Sabe como você realmente mede o composto e espera até que uma vez que tenha chovido, por exemplo, ele se assenta, isso está bastante seco e fofo, então está um pouco em pé. Mas para mim isso está ficando perto. Sim, bem, eu vou colocar o resto já que estou aqui. Porque não vai prejudicar os tomates. Isso é certeza para ter um pouco a mais. E até mesmo uma coisa que você pode fazer é plantar tomates com espinafre em agosto. Vamos analisar isso mais perto do momento. Então aqui estamos. Outra coisa que está acontecendo aqui é que os Snapdragons que passaram o inverno podem ou não sobreviver. Não me importo se eles sobrevivem ou não, ou espero que sobrevivam porque gosto deles, mas não é o fim do mundo se não sobreviverem. Novamente, o não cavar te dá essas opções porque você não precisa revolver o seu solo. Então, sabe, se houver algumas plantas lá que você está feliz em manter, então elas podem ficar. Certo, então essa é a Dorena. Escolha de variedade, uma riqueza de escolhas, não são? E esses 2 eu achei que poderiam ser interessantes. Este aqui é realmente chamado, espere um minuto, este é um cereja gema de ovo do Richard. Richard é o
Acho que é filho de um dos meus seguidores. Sua mãe ou Richard me enviou isso. Se for Richard, peça desculpas a ele, mas veio da família Egg Yolk Cherry. Então ficaremos amarelo brilhante. E então este aqui, se eu preciso colocar um link para isso, não consigo me lembrar do nome das pessoas, mas elas estão em Wiltshire e administram uma empresa especializada em tomates, uma empresa de tomates. E este aqui se chama Perfeição Cruzada de Lírios de Caque de Yuco. Acredito que será uma febre intermitente. E estou preparado para correr esse risco. Arrisco um pouco plantando tomates, porque é divertido ver o que acontece. Este aqui tenho certeza que nós misturamos com as etiquetas como de costume. Provavelmente é Sungold. Eu gosto e recomendo Sungold. Ele vem bem cedo. Vamos revisar isso em alguns meses para ver como se saem. Você verá também os bifes que colocamos. A maioria desses são tomates cordon, então eles vão crescer até essa altura e nós vamos amarrá-los a um bife com um pouco de tiro lateral. Essa também deveria ter sido cantada. Para mim, não parece. A treliça parece um pouco maior. Acho que pode ser um tomate bife. Então veremos lá. Todos nós aprenderemos algo. E eu vou apenas terminar hoje plantando essas plantas. Eu apenas coloquei o composto, nada mais. Foi colocado em solo úmido para que isso é um bom começo. E se não fosse chover, eu daria uma rega geral após o plantio, porque eu quero que esse composto meio que se infiltre no solo um pouco e se torne muito acessível para organismos do solo por estar úmido aqui. Está uma coisa interessante, essa raiz está quase toda seca, estou sentindo como ela é leve. Isso é bom quando você está regando plantas em vasos como este. Elas não precisam estar molhadas o tempo todo. E na verdade pode ser melhor que não estejam, porque isso ajuda a manter algum ar ao redor das raízes. Estou colocando bem fundo, né? Isso é em parte para facilitar a rega, deixar um pequeno buraco ao redor do caule, o que também facilita, significa que a água não escapa, e fazer esses buracos também me dá a chance de ver como é o solo, novamente bastante seco aqui ao redor da borda, bastante pedregoso também, não sei se você pode ouvir isso. Este pequeno jardim está no local de uma combinação de caminhos de cascalho e edifícios de caldeiras de quando isso era um viveiro nos anos 60 e 70. Então o solo é realmente bom em cima e eu o tornei bom, adicionando composto. Mas por baixo é bastante cascalhoso e até pedaços de vidro e coisas, e realmente, novamente me deixa feliz por não estar cavando. De maneira geral, apenas o velho buraco, assim. Veja os pedaços de cascalho que estão saindo ali. Às vezes, ao tentar colocar estacas de tomate, podemos ter dificuldade devido à secura do solo. Desculpe, né? O cascalho, a pedra, a rocha e sabe-se lá o que mais tem lá embaixo. Vou manter o rótulo, pois nunca cultivei isto antes e quero me lembrar do que é. E aquele também. Então temos um pouco de certeza ali. Esta é outra Dorínia. E outra coisa que eu não vou fazer aqui. Isso, a propósito. As pessoas dão risada às vezes. Eu postei um vídeo sobre como plantar uma batata sem cavar. Estou cavando um pequeno buraco ali. Eles dizem, sabe, isso não faz sentido. Eu consigo ver o ponto de vista deles, mas sem cavar, e ocasionalmente você tem que fazer um pouco de escavação. O que estou fazendo com esses buracos é ser o mais organizado possível. Eu cortei 4 cantos ao redor do quadrado da bola de raiz, e então ela desliza com o mínimo de perturbação de raiz possível. As raízes então vão viajar felizmente. Elas realmente viajam com alegria. Você pode ver pelo crescimento que acontece no solo firme e inalterado nas proximidades. E o espaçamento é outro problema, porque você deve ter notado que estou colocando esses bem próximos. Espaçamentos dados em pacotes de sementes, este também está seco. Vou fazer uma nota disso, uma nota mental. Se pegar um seco após plantar, regue mais. Os espaçamentos assumem, eu acho, que seus tomates vão ter uma longa temporada para crescer e poder explorar todo o solo e espaço ao redor deles. Enquanto no Reino Unido, grande parte do Reino Unido, de qualquer maneira, como descobrimos no último verão 2021, o maior problema potencial é o míldio tardio. Isso aconteceu em agosto do ano passado.
Em agosto, a maioria das frutas se desenvolvem e os primeiros tomates maduros são colhidos, período em que também ocorre o míldio tardio. É como se você pudesse perder uma safra. Há um risco envolvido, por isso não planto muitos tomates ao ar livre. Mas é sempre divertido e o espaçamento porque há esse risco de doença. E a estação é tão curta que eles realmente não precisam de tanto espaço, porque não tem tempo para explorar totalmente o solo no espaço. Da maneira que, digamos, uma abobrinha poderia, porque cresce tão rápido, esses são de crescimento mais lento, eu vou levá-los até... Deixe-os crescer com tiros laterais até que estejam mais ou menos dessa altura, mas o ponto-chave é 10 de agosto, você verá que é quando vou beliscar as pontas, e assim você não deixa eles crescerem por muito tempo antes que o míldio possa chegar. Bem, esperamos que não há como saber, então estou ansioso para vê-lo de volta aqui em algum momento do verão. Estou apenas verificando os brotos laterais e amarrando as plantas. Agora é 13 de junho. E o tempo tem sido médio, então está tudo bem. Nossos dias de verão não são tão frequentemente quentes. Tivemos temperatura não superior a 23 graus centígrados, 73 Fahrenheit. Então esse crescimento lento e constante, ainda não há preocupações sobre a praga. E o amarrar que estou fazendo é bastante demorado, pelo menos do jeito que estou fazendo aqui. Então estou colocando um laço a cada 10 a 15 centímetros, 4 a 6 polegadas à medida que crescem na estaca e... Este parece algum ouro. Eu perdi minhas etiquetas de rede, mas vou saber assim que começarem a frutificar e... Você pode ver que os frutos já estão se desenvolvendo e uma coisa que vou fazer aqui com o cacho mais baixo é tirar o final dele. Você pode ver como os tomates estão bastante bons até aquele ponto e então de repente eles não estão. Sim, e se você fizer isso, remover essa parte, dá a esses mais chance de amadurecer bastante rápido enquanto a planta ainda está crescendo, porque nesta época do ano agora, os tomates estão fazendo de tudo. Eles estão crescendo, eles estão começando a produzir frutos e não vai demorar muito até que eles também precisem amadurecer seus frutos. Então você precisa garantir que eles estejam bem regados. Estou vendo aqui que este solo está bastante seco. Não regamos muito. Há 8 dias tivemos 24 milímetros, quase 1 polegada de chuva. Isso foi brilhante, mas não olhei para eles desde então. Olhando agora, percebo que estão um pouco secos e poderiam usar um pouco de água. Eles claramente não precisam de luz solar intensa. Não murcharam, mas estou apenas mantendo-os úmidos sem regar demais. Essa é minha regra de ouro para tudo. Simplifica a vida, menos rega. E você pode ver pelo broto lateral, se você nunca fez isso antes, está procurando por esses pequenos novos crescimentos do lado da planta onde a folha se junta ao caule principal. E aqui está outra confiança. Essa, na verdade, eu poderia ter tirado uma antes, mas essa está. Sim, tem um que eu tiro. Aquele pequeno está apenas lutando para sobreviver, mas o resto parece bastante bom. Por ora, basta cuidar deles com podas e amarrações conforme necessário. Eu não estou regando nem alimentando meus tomates, mas eles estão com um espaçamento bastante amplo. Pode ver aqui, então isso ajuda. Eu vou deixar para você decidir se quer alimentá-los ou não. Você vai ver aqui quando voltarmos, você verá o resultado de não alimentar, mas com a cobertura de composto em cima, e eu finalmente mencionarei que os dois no fundo estão bem próximos. Eles foram muito especulados quando ainda eram novatos aqui. E eu estou deixando eles lá bem próximos porque atrás deles as ervilhas perto da borda desse canteiro morreram por qualquer motivo, e isso significa que há mais espaço atrás deles, eles podem enraizar e até crescer em mais um trabalho. O que vale a pena fazer é remover as folhas inferiores. Como regra geral, eu tiro folhas até o cacho mais baixo. Então essa aqui, elas costumam quebrar. O fato de quebrarem é um sinal de que estão prontas para sair. Esta é uma folha. Ela não está contribuindo muito para a planta. Está perdendo ou perdeu a cor? Está ficando um pouco manchada? Se você ver problemas como manchas nas suas folhas inferiores, não se preocupe demais. Sabe, provavelmente não é nada com que se preocupar. A ação toda acontece. A parte importante está no topo da planta. 80% da fotossíntese ocorre nessa extremidade superior. Então, essas folhas inferiores não estão fazendo muito mais. Isso significa que há menos área foliar para retirar água do solo, reduzindo as chances de pragas.
sabe, há menos partes da planta funcionando. E até uma folha como essa eu poderia remover. Vou deixá-la por agora, mas não vai demorar muito. O final dessa folha vai estar começando a ficar um pouco manchado, então estamos fazendo um pouco de desfolhamento. Retornaremos em cerca de um mês, quando espero que haja alguns tomates maduros, os primeiros. Também teremos um relatório do tempo, crucial para o cultivo ao ar livre em um clima temperado. Já se passaram 5 semanas desde que estivemos aqui. Você pode ver que aconteceu um pouco. Vou trabalhar meu caminho. Já colhemos alguns, são lindos. Nós nos confundimos com variedades. Eu cultivei tantas e as etiquetas foram trocadas. Estes são ou gema de ovo ou caque. Prefiro o último, o gosto lembra caque. Estou cortando cachos inteiros. Tomates podem ser colhidos quando estão mudando de cor, no estágio conhecido como ruptura. Os tomates amadurecem de dentro para fora. Então você tem, isso está mais maduro do que parece e termina de amadurecer como em sua casa. E isso alivia a tensão da planta. E você pode ver como neste, essas folhas não estão com uma aparência brilhante. Se isso acontecer com você, não se preocupe. A razão para isso é que tenho certeza de que deixei muitos frutos, como todos esses, se desenvolverem em uma planta muito pequena, na verdade. Isso causou grande tensão na planta que passou por uma fase difícil. Agora, porém, está com boa aparência novamente. E o que eu faria até agora é afinar este cacho até tirar 2, porque esta planta não está exatamente em 100%. Eu preciso regá-la mais. Tenho regado e o solo parece bem úmido. Mas tivemos muito calor. E como resultado, olhe para isso lindo. Vou deixar toda essa treliça, vou cortar, então é desfolhar. Ainda estou brotando lateralmente, tem um broto lateral que eu perdi. Percebi agora que perdi outro. Eles brotam tão rápido nesta época do ano. Não se preocupe se você perdeu um, mas os tomates são meio que muito contínuos. Sempre tem mais arrumando, desfolhando. Este é o sungal. Você pode ver que já retiramos um cacho inteiro. Cortarei o cacho vazio quando terminar. Colha as frutas maduras, a bela e doce pequena fruta de sungal. É muito diferente das outras. Cedo também. Quer dizer, este aqui se saiu bem por ser tão cedo. Nesta época do ano também estou retirando os topos. Isso pode parecer, e até parece um pouco, vandalismo. Cuidado, pode ficar bem ventoso no outono. Não deixe as plantas crescerem muito, pois correm o risco de serem levadas pelo vento. Em segundo lugar, quando você tem treliças assim no final de julho, isso dá tempo no nosso clima, normalmente não muito quente, para todas essas frutas crescerem e amadurecerem. Então, há menos chances de muitas frutas verdes não utilizadas. Sei que pode usar tomates verdes, mas quero os maduros. E sempre há aquele risco iminente de praga. Então, estou apenas passando por todos eles agora. Eu vou pegar a dica acima. Então, está deixando aquele pequeno cacho ali. E algumas dessas na parte de trás são variedades mais altas. Então, na verdade, eu vou diminuir um pouco. Também porque eles ainda não amadureceram de fato. Eu teria feito isso até alguns dias atrás, estava esperando pelo vídeo para fazer isso, mas eu quero te dar a ideia e não tenha medo de fazer isso, porque sim, você está parando a planta basicamente, ela não pode mais crescer dessa maneira, mas o que ela pode fazer agora é colocar toda a sua energia em inchar os frutos. E a outra coisa breve a mencionar neste ponto são os cachos e o quão grandes eles são. Sungold, por exemplo, aqui está um bom exemplo. Isso é tudo um cacho. E se eu deixar cada fruta se desenvolver nisso, pode levar muito tempo para as últimas amadurecerem. Geralmente tiro só essa pontinha. Porque dessa forma, mais energia vai para as que estão mais próximas da planta e você obtém frutas maiores e mais bonitas que amadurecem mais rapidamente. Então, há uma série de opções em meados de julho e depois voltaremos para o final de agosto provavelmente e esperamos que não haja praga, mas para onde estamos indo agora, agosto, é onde fica arriscado, o clima fica mais úmido e continua quente. Então vamos ver.
Agora, é meados de agosto e olhe para isso, eles cresceram muito bem. Mas tive muita sorte com o clima este ano. O verão de 2022 tem sido bastante quente recentemente. Acabamos de ter uma semana com temperaturas próximas a 30 graus centígrados, meados dos 80 Fahrenheit, o que para nós é bastante incomum. Nas últimas 6 semanas, o tempo tem estado bastante seco, sem ocorrência de requeima até o momento. Nas últimas 6 semanas, choveu apenas 5 milímetros, 1/5 de polegada. Então eu tenho regado regularmente o que você precisa fazer com os tomates, porque são plantas sedentas, mas eu não tenho alimentado. Este é o resultado de usar apenas cobertura morta de composto, sem alimentos ou fertilizantes. Você pode ver que eu tenho desfolhado e encurtado cachos, particularmente no Sungold, porque como eu tirei uma ponta desse cacho lá, por exemplo, e isso ajuda as frutas que permanecem, que ainda é muita fruta, a atingir um tamanho decente. Caso contrário, você corre o risco de ter frutas que nunca se desenvolvem plenamente, o que desperdiça essa energia da planta. Pequenos detalhes assim podem fazer uma grande diferença, sendo realista com seu solo e situação. E colocar água tem ajudado porque eu tenho feito mais uma coisa debaixo das plantas, que é já pensar no que vai crescer a seguir com esses tomates. E decidi plantar coentro no final deste canteiro, que vai crescer durante o outono e deve sobreviver ao inverno, e o mesmo vale para o espinafre. Então este é o espinafre medania, semeado há 2 semanas, semeado em módulos, e faz 3 dias que os coloquei no chão. Isso indica que eles cresceram um pouco, mas entram bem pequenos, o que é totalmente bom. E você pode ver que há uma raiz de tomate, por exemplo. Então aquele espinafre ali, aquela planta de espinafre, não vai crescer muito no momento, o que é totalmente bom. Não precisa. As raízes estão se entrelaçando com as do tomate. Eles podem estar se ajudando mutuamente de uma forma bonita. E então, por volta de meados de outubro, eu acho, pode ser até antes. Quando eu for remover as plantas de tomate, posso simplesmente cortar na base usando uma pá afiada, desculpe planta. Ela estará terminando até então, e isso deixará o espinafre inalterado e haverá uma colheita de espinafre aqui no final de outubro, logo após o término dos tomates. Então, esses tomates têm bem quanto tempo para ir, nós não sabemos ao certo. Depende de quando a requeima tardia chega, esse é o principal fator determinante. Eu já belisquei o topo das plantas e isso significa que elas não podem produzir mais frutos novos. Agora que eu encurtei os cachos, o principal trabalho contínuo é remover qualquer broto lateral. Isso é importante, pois caso contrário, a planta está desperdiçando energia tentando crescer novos caules. Após beliscar os topos, eles continuarão brotando lateralmente. Certifique-se de que estejam bem apoiados. Coloquei barras superiores onde as plantas estavam crescendo, mesmo depois de beliscar o topo. Eles continuam crescendo para cima e então havia frutos se desenvolvendo no topo da planta. Pode ser tão pesado que puxa a planta para baixo, e para o meu horror, cerca de 3 dias atrás, uma dessas plantas havia quebrado, quase no meio e parece quebrada de qualquer maneira. Consegui levantá-la ainda conectada e coloquei a barra horizontal entre 2 das verticais e apoiei a planta nisso. E ela ainda está parecendo realmente saudável. Na verdade, é incrível o que as plantas podem fazer dessa maneira, sabe? Apenas uma pequena conexão é suficiente, então agora eu vou fazer uma grande colheita. É assim que muitos frutos cresceram em 6 dias. Desde a última vez, e vamos ver o que conseguimos. Tem Sungold, Uluru amarelo e Dorina é o vermelho. 1. "26 dias depois, estou muito satisfeito com o progresso. Tivemos bastante tempo quente em nossos termos, mais quente do que o habitual. Temperaturas noturnas acima de 10 graus centígrados, 50 Fahrenheit, e temperaturas diurnas de 20 graus centígrados, 70 Fahrenheit. Tenho regado um pouco porque tem estado muito seco, mas sem exagerar na rega. Eu não quero que as plantas produzam muito crescimento carnudo à medida que se aproximam do fim de suas vidas. Então, mantenha a rega o mínimo possível nessa fase dos seus tomates. Eu precisei de água, no entanto, para manter o espinafre e o coentro vivos, e isso funcionou porque também então tivemos
bastante chuva de 10 dias atrás a 3 dias atrás, quase 2 polegadas, 46 milímetros. Então eu percebi então o quanto o espinafre cresceu de repente. Se você pode frequentemente, se você mantém as mudas apenas vivas, sabe? Então assim que chove um pouco, elas realmente crescem como um foguete. Fantástico. Então o que resta fazer agora é que eu também tenho feito pó das laterais, mantendo as plantas arrumadas e, eu devo mencionar o enrolamento das folhas. Isso está nesta variedade aqui, Doreen. Sim, e você vai notar que há muito pouco enrolamento de folhas, ainda um pouco, né? Mas nada com que se preocupar realmente no Sun Gold. Mas eu também não estou preocupado com isso, na verdade, porque eu ainda estou obtendo lindas frutas e não está tendo um efeito significativo. Eu acho que muitas vezes eu recebo muitas perguntas sobre imperfeições em plantas de tomate e as pessoas estão preocupadas porque elas não parecem perfeitas e isso está ok. E você sabe, contanto que as folhas estejam geralmente verdes, mesmo que você possa ter manchas e coisas, ainda está certo. E contanto que as frutas estejam parecendo boas. Sim, você está bem. Uma coisa que essa variedade faz, Sun Gold, é que ela se divide e isso também é uma característica varietal. Nem todos fazem isso aqui, mas o Sun Gold é propenso a isso. Então, tudo isso é resultado de estar bastante seco e de repente chove e as frutas absorveram tanta água que a pele se divide, porque a pele do Sun Gold é bastante delicada e fina, o que significa que é agradável para comer. Há várias perspectivas sobre isso. Prefiro os divididos, que geralmente são os mais doces. A podridão no final da flor também deve ser mencionada, pois pode ser resultado de condições muito secas. Costuma-se dizer que não há cálcio suficiente no solo. Isso é meio verdade. Não há cálcio suficiente na planta, no entanto. Isso é principalmente porque não há água suficiente para levar o cálcio até o fruto. Então, se você está sofrendo de podridão apical, que é uma mancha preta e muito feia, mancha que pode ser grande na parte inferior de um tomate. Ainda é possível comer a parte superior, mas a mancha preta indica que a planta precisa de mais água. Portanto, é comum observá-lo durante ondas de calor e clima quente e seco repentino, sendo necessário aumentar a irrigação. Os tomates são plantas que exigem muita água, mas na fase atual em que se encontram, não é necessário nenhum crescimento novo e onde eu tenho removido muitas folhas, não há muita folha em algumas delas agora. Elas não precisam de tanta água e, na verdade, se não tivesse chovido 10 dias atrás e recentemente, eu teria continuado com o meu regime de rega mínima e esses frutos provavelmente estariam ainda mais maduros. Portanto, não regue em excesso as plantas que estão chegando ao fim de suas vidas. Também há algumas folhas doentes amareladas aqui. Não falei muito sobre isso, por estar um pouco incerto do que se trata. Recebi as sementes de uma empresa chamada Tomato Revolution, pessoas realmente pioneiras que estão desenvolvendo novas variedades, e essa é uma que eles chamam de F2, o que significa que é um híbrido F1 cruzado com algo mais, ou cultivado, na verdade, acho que mais estritamente, é cultivado a partir da semente de uma planta híbrida F1. Você obtém uma mistura, e na verdade um dos criadores estava aqui. Semana passada ele demonstrou muito interesse em ver isso. Colocarei o nome na tela, pois não consigo lembrar de cabeça. É bastante longo e os frutos são bons, mas olhe para as folhas, elas não parecem brilhantes. Mas, novamente, não estou muito preocupado porque o fruto tem um bom sabor e isso é o principal. Estou guardando algumas sementes para ver o que faz, mas não vou guardar sementes de Sun Gold porque é um híbrido. Estou guardando sementes de Dorênia porque ela tolera climas frios. Você pode ver como ela se saiu bem aqui, mesmo com o verão quente que tivemos. Eu acho que teria se saído bem no ano passado. Então, a colheita nesta fase é apenas a mesma de sempre, com uma exceção que eu vou colher. Esse não veio menos certo, então. Uma fruta assim. Não é vermelho, mas está amadurecendo, está ficando vermelho, está mostrando essa tendência. Se você comparar isso com um verde brilhante como aquele ali, podemos mostrar na tela, isso está meio maduro, se não mais, e isso vai terminar de amadurecer dentro sem problema, o que significa que eu posso agora limpar a planta, porque eu quero te mostrar como você limpa uma planta de tomate quando você tem outras plantas crescendo embaixo, como temos aqui. E eu estou primeiro cortando as cordas que prendem isso à estaca. Então agora essa planta está solta.
E o que eu posso fazer é cortar ao redor das raízes. Você poderia fazer isso com uma pá de jardim. É apenas uma questão de retirar isso com a mínima perturbação das raízes da planta. Desculpe, das raízes do espinafre, eu deveria dizer. Deixando a maioria das plantas de tomate no chão. E isso funciona bem para não cavar. Então é isso que eu estou removendo. E a maioria das raízes do tomate ainda estão no chão. E então, quando eu levar isso para a pilha de compostagem, vou cortá-lo em pedaços de 10 a 15 centímetros de comprimento. E isso vai se decompor mais rápido. Inclusive, você pode cortá-lo na diagonal com uma faca. Isso é mais fácil que cortar transversalmente e expõe mais superfície às bactérias. E basicamente agora nos resta o adorável cenário do próximo plantio. O espinafre, coentro crescendo. Tivemos uma linda colheita de tomates. Algumas dessas plantas posso deixar por mais uma semana, mas todas as Dorena vou retirar. E aqui estamos.